estamos direto do estádio Bampará-Curuzu para a entrevista coletiva com o técnico Itamar Schulli nesse pós-clássico válido pela 4ª rodada do Parazão 2021. Professor, boa noite. As primeiras perguntas da entrevista coletiva são do Dinho Menezes, da Rádio Clube do Pará. Ele começa querendo saber se a finalização foi um dos problemas do Paysandu na partida de hoje. Boa noite. Primeiro foi um jogo de chances, né? Criadas pelos dois lados. E nós tivemos situações muito claras também de gol e que a gente não fez. O adversário, durante os 90 minutos, finalizou menos do que o Paysandu. E vocês que sabem muito bem disso. Só que as finalizações do adversário se tornaram gols, em algumas que eles criaram, e as nossas que nós criamos, nós infelizmente não conseguimos torná-las em gols. Então essa é uma diferença gritante, claro, né? Por mais que a gente tenha tido mais oportunidades, mais busca, estar mais próximo, né? A gente teve, se eu não me engano, 15 finalizações, mas isso não diz nada. Você tem que aproveitar as oportunidades que tem, mesmo que você tenha feito mais do que o teu adversário. Mas tudo isso serve para as nossas observações e para cada um saber o crescimento, aquilo que precisa ser feito para, na sequência, né, essas oportunidades se tornarem gols. O que você tentou corrigir com a mudança do primeiro tempo, né, o Denilson e o Marlon? Não, nós tomamos o segundo gol e muito rápido o terceiro gol. Tivemos a chance quando estava nós saímos perdendo, empatamos o jogo. Tivemos 2 chances de fazer o segundo até o terceiro. Infelizmente nós não fizemos. Aí já vem na primeira pergunta, nós não fizemos os gols. Aí tomamos o segundo, tomamos o terceiro. Quando a gente empatou, teve a chance de virar e não conseguimos. Então nós tomamos o terceiro, eu não podia ficar. Deixar bem claro que eu não joguei com 3 zagueiros, jogamos com um volante Denilson, a mesma coisa como fizemos com o Madureira. E aí eu tive que optar em tiramos um dos volantes para colocar mais um jogador de frente, né? Essa foi a intenção que a gente teve nessa primeira modificação, e colocar um jogador que tivesse uma bola parada boa, que ele me demonstra nos treinos, para isso que o clube o trouxe. Assim ele chegou aqui e fez grandes jogos, né, que é o Marlon, e assim, por isso que a gente colocou, até por essa bola parada, pelos chutes, aí a gente continua acreditando sempre, né? Não é porque não fez ou não deu certo, ou daqui a pouco, mas ele perdeu um pênalti. É um menino que tem personalidade. Se ele não tivesse a personalidade, a qual eu parabenizei ele, não tinha pedido para bater o pênalti. O aproveitamento dele também é muito bom. Então, demonstra a personalidade que ele teve, e a troca foi por esse motivo, de botar esse jogador com finalização, com chute a gol, e tirar um dos volantes para que a gente conseguisse buscar mais o gol. Foi o que a gente fez. Sobre essa questão do Marlon, que o senhor acabou adiantando aí da cobrança do pênalti, a última pergunta do Dinho é sobre isso. Ele quer saber por que o Marlon cobrou o pênalti e não o Nicolas. É fácil de responder, né? Porque o Nicolas já vai para a terceira temporada aqui. Qual foi o jogo? Não decisão de pênalti, que ele bateu algum pênalti. Em jogo. Então o Nicolas não era o batedor, nunca, nos 3 anos, nunca foi um batedor de pênalti do jogo, a não ser quando é uma disputa de pênalti. Então sempre teve pessoas aqui, outros atletas, que a incumbência era deles, né? Não do Nicolas, né? E a mesma coisa né? Nós treinamos, nós não chegamos aqui, se der um pênalti vocês veem quem bate. Não, isso é treinamento, né? E cada um sabe qual é o aproveitamento de pênalti. Não são poucos, que a gente procura sempre treinar. E no momento do pênalti, e o Marlon era um desses batedores que treina muito bem, teve a personalidade de pedir a bola para bater. São fatalidades que a gente não gostaria que acontecesse, mas acontece na vida de um atleta. O Júnior Cunha, do portal Roma News, faz uma pergunta dentro de algo que o senhor até respondeu ainda agora, mas vou fazer aqui a pergunta dele. O que motivou na mudança na escalação, a troca na zaga e a alteração no esquema para 3 zagueiros? Uma pergunta parecida com a do Tilon Maués, do Diário do Pará.
O Paysandu vinha utilizando uma forma de jogar que vinha dando certo e foi mudada para o início do reparo. Essa troca acabou se mostrando errada de ser feita logo em um jogo tão importante? Não, primeiro tem que ser feita uma análise, né, sobre isso. Nós não jogamos com 3 zagueiros. Nós jogamos com o Denilson da mesma forma que jogamos contra o Madureira, de volante, né, por dentro. Eu acho que se parar e olhar todos os lances com atenção, vai ver que ele não está jogando de terceiro zagueiro, que ele teve a mesma função que teve nos jogos anteriores, a qual correspondeu muito bem. E assim é na vida do atleta, né, e de todos os nossos seres humanos. Tem dia que as coisas dão certo, outros dias não dão certo, e a gente tem que continuar sempre buscando essas melhoras. Então ele não era 3 zagueiros, era normal como ele tinha jogado, ele de volante, né, e a troca na zaga foi porque nós trouxemos o Alisson, e a gente tem que ver como você está com um grupo em formação, você está conhecendo o grupo, você está vendo cada um, você tem que fazer o quê? Colocar esses jogadores em ritmo de jogo. E o Alisson, eu acho que também, todos sabem, já foi campeão jogando da Série D, campeão da Série C jogando, jogou como titular vários jogos na Ponte Preta, e o treinamento dele foi muito bom, então nós colocamos ele, porque nós já tínhamos visto, né, o outro atleta, né, o Ian, que foi muito bem. Então, natural, foi apenas essa a nossa opção de uma troca, e o demais a gente manteve a mesma situação do que nos jogos anteriores. Mas algumas coisas a gente sempre tem que colocar para ver como vai reagir, como vai se comportar jogando, né? E isso a gente fez, mas você fez num clássico? Não. Os outros jogadores estão acostumados com esses jogos. E voltando à pergunta, não foi 3 zagueiros, né? Continuamos com o Denilson na frente da zaga, como nós tínhamos feito nos jogos anteriores. O time demorou a assimilar os baques dos gols no início do clássico até se recompor em campo? Não, é que é isso, aí entram os detalhes que eu falo muito. A gente toma um primeiro gol, né, muito rápido, e por o erro de decisões que a gente às vezes precisa tomar, a gente acaba errando nas tomadas de decisões. Depois nós tivemos a capacidade de ir lá empatar. E depois nós tivemos a capacidade e organizamos e fizemos situações de virar o marcador. Aí você toma novamente 2 gols. Então você tem que ter atenção, equilíbrio, estar muito concentrado no jogo para você poder passar por esses momentos. É o que a gente sempre conversa, orienta o grupo de atletas, e nesses momentos de derrota, tudo isso serve para quê? Para você crescer e aprender com aonde errou, como errou, o que fez. Isso é muito importante. Não adianta você perder um jogo e sair arrasado, não perdemos nada, não. Nós perdemos um jogo, perdemos um clássico, que ele serve para a nossa evolução, como nós estamos. Então nós vamos desse erro tirar proveito para que a gente não volte a cometê-los e progredir e buscar o foco, o objetivo que nós temos. Última pergunta do Tilon. Houve uma demora na correção do posicionamento do lado direito da defesa, por onde saíram os 3 primeiros gols do adversário? É uma pergunta parecida com a do Gabriel Rodrigues, da Rádio CBN. Por qual motivo o lado direito ficou tão exposto no primeiro tempo? Olha, são situações que internamente eu vou conversar com os atletas, porque eu me lembro dos gols, eu agora tive o cuidado de ver os gols. Então não é você aqui analisar, errou A ou B. Houve uma situação e ela teve, lógico que eu não vou vir aqui e vou falar aconteceu isso, mas eu sei o que ocorreu e cada um, né, vai ver o que fez, como fez, o que era para fazer, o que porventura não fez. Isso internamente, junto com o grupo, nós vamos conversar. Claro que vocês querem respostas, a imprensa, né, quer a resposta, mas as respostas eu estou dando, só que há detalhes que a gente tem que resolver internamente, conversar internamente, mostrar internamente no nosso dia a dia de vestiário, aonde que poderia ter feito, o que e qual foi a tomada de decisão errada. Isso, entre nós vamos conversar para que, justamente como eu disse, para que a gente não volte a errar, né, e que a gente possa ir minimizando isso e buscando
sempre os objetivos que nós temos. E a última pergunta para a gente finalizar a coletiva, também do Gabriel Rodrigues: a superioridade do adversário no meio de campo foi o ponto determinante do jogo? Olha, cada um tem uma visão, né? Eu não vejo que superioridade no meio do campo foi um fator determinante. Claro, nós jogamos contra uma grande equipe, muito bem organizada, contra grandes atletas, né? Uma equipe de Série B, isso é uma coisa, né? Isso não vamos tirar, isso não tem adversário, tem, né? Mas a superioridade aqui, superioridade ali, vamos olhar números também, né? Oportunidades criadas, desperdiçadas, oportunidades criadas pelo adversário, convertidas, nossas criadas, não convertemos, e há uma série de coisas, né? Aonde que a gente teve boa parte da situação do jogo, principalmente vamos olhar aí, quando a gente volta para um segundo tempo, a gente logo de cara já cria uma situação de gol, já cria um pênalti, já temos um pênalti, aquela coisa assim, as oportunidades a gente converte, nós estamos aqui falando nesse momento de outro jogo, de outro resultado. Então isso não é só uma superioridade de algum setor, e sim as oportunidades que uma equipe às vezes criou mais daquela que venceu, teve mais situações, mas não teve naquele jogo a felicidade de converter essas oportunidades em gol como foi hoje.